Bom dia! Vamos dar início a mais uma aula online. Vocês vão colocar o cabeçalho, a data de hoje, a turma e a revisão. A revisão é sempre do conteúdo do ano anterior. No caso de vocês, é o conteúdo que vocês estudaram no 6º ano. Eu peguei os principais tópicos para poder dar uma revisada, certo? Vamos começar com o pronome demonstrativo. O these, o that, o these and those. Que serve para o quê? O que vocês lembram? Os pronomes demonstrativos. O próprio nome está falando. Eles servem para demonstrar ou fazer referência à posição de um elemento durante o discurso. Se eu falo, this is a pen. Essa é uma caneta. Se eu falo que ela está longe, that is a pen. Se eu falo que a caneta está no plural, as canetas, these are pens. Se eu falo que ela está longe, those are pens. Aquelas são canetas. Então vamos lá, vamos relembrar cada um deles. Caso você seja novo e não tenha estudado isso. O this, ele significa este, esta, isto. O that, esse, essa, isso, aquilo, aquele, aquela. These, estes, estas, pro plural. Those, esses, essas, aqueles, aquelas. Então repete comigo. These, that, these, those. Para saber qual pronome demonstrativo deve ser usado, é preciso prestar atenção ao número, se ele está no singular ou no plural, e na distância que o elemento faz, que está sendo referido no discurso, com relação ao emissor da mensagem. O uso do these. O these, que significa esse, essa, isto, ele é usado para fazer referência a um elemento, ou seja, um objeto que esteja no singular, que esteja perto daquele que esteja falando, o emissor da mensagem. Por exemplo, this is a cat. Esse é um urso, teddy bear, um ursinho de pelúcia. Então, a pessoa está perto do urso. Vai apontar e vai falar, this is a teddy bear. Esse é um urso de pelúcia. This house is old. Essa casa é antiga. A pessoa está perto da casa. This is my telephone number. Esse é o meu número de telefone. This bike is mine. Essa bicicleta... Eita, deu um errinho aqui. É minha. E o uso do that? O that, ele também faz referência a um objeto que está no singular. Porém, o objeto está longe, não perto. That is a teddy bear. Aquele é um urso de pelúcia. Observe que no exemplo acima, o elemento referido no discurso, no caso urso de pelúcia, ele está no singular e está longe daquele que está emitindo a mensagem. That house is old. Aquela casa é antiga, aquela está longe. That bike that's my bike. Aquela é a minha bicicleta. That car is mine. Aquele carro, esse carro é meu. No caso, está longe, né? O uso do these. Agora a gente já entra no plural. These é o plural de these. These, singular, é plural. These, singular. Que significa estes, estas. O these, ele é usado para fazer referência ao elemento no plural, que esteja perto daquele que está falando a mensagem.
These are teddy bear. Estes são ursos de pelúcia. These houses are old. Essas casas são antigas. These are my new tennis shoes. Estes são os meus tênis novos. Repare que depois do houses, que está no plural, que está de roxinho, nós temos o verbo are. Esse verbo ele está no plural. Are, são. These are, estes são. Tennis shoes, meus tênis, novos tênis. These bikes are mine. Essas bicicletas são minhas. O uso do those, assim como these, ele está no plural. E o those, ele é o plural do that. That, ele é longe singular. Those é longe, plural. O significado de those é esses, essas, aqueles, aquelas. O those, ele é usado para fazer referência ao elemento que está no plural e que está longe do emissor da mensagem, ou seja, aquele que diz a frase. Those are teddy bears. Aqueles são ursos de pelúcia. Those houses are old. Aquelas casas são antigas. Those girls are my students. Essas meninas são minhas alunas. Those cars are mine. Aqueles carros são meus. Vamos praticar um pouquinho? Aqui nós temos um exemplo. Temos uma foto com 4 imagens. O primeiro, a pessoa, menino ou menina, da cara de menina. Bota um menino, que o outro é menina. Está segurando a bola. A bola está perto. Na 2, está apontando para a boneca. A boneca está longe. A bola está no singular. A boneca também. A menina com a blusa verde está segurando 2 porcos. Os porcos estão no plural. E na 4, ela está apontando para as galinhas. Hens. As galinhas estão no plural. Então, como é que fica? A. Is a ball. É uma bola. Eu vou usar o this, o that, o this ou those. Qual desses? O this, porque a bola está perto. Is a doll. É uma boneca. Ela está apontando. Se ela está apontando, é o que? This, that, this ou those. That. Doll está no singular. Are pigs. São porcos. This, that, this ou those. These. E 4 é those. Certo? Vamos avançar? Agora sim o exercício da folha. Complete as frases com o pronome correto. Is my house. Essa é minha casa. Eu vou usar o this ou eu vou usar o those? Repare que um é para perto no singular, o outro é para longe no plural. Vou usar qual dos dois? Are my friends. São meus amigos. This ou that? This é para perto no plural, that é para longe no singular. Is your backpack? This ou these? Essa é a sua mochila. Lembrando que this é para singular perto e these é para plural perto. D. I do not like pencils. Eu não gosto desses lápis. Lápis está no plural. Eu vou usar o this, que está no plural perto, ou that, que está no singular longe. Tô dando café com leite, ó, colher de chá. I want pants. Eu quero estas calças. This, singular perto, ou those, plural longe. F. Is my girlfriend. That ou those? Aquela é a minha namorada. That, plural longe. Those, plural longe. Singular, that, singular longe. Those, plural longe. E houses are beautiful.
Aquelas casas são bonitas. Eu vou usar o that, que está no singular longe, ou those, que está no plural longe. Apples are delicious. Estas maçãs são deliciosas. Estas, eu vou usar o these, que está no singular perto, ou these, que está no plural perto. E is my old school. Essa é a minha antiga escola. Eu vou usar o these, singular perto, ou these, plural perto. J. Are my rabbits. Aqueles são os meus coelhos. Eu vou usar o that ou vou usar o those? O primeiro ficou these. O segundo, these. O terceiro, these. O quarto, these. O quinto, those. F. That. Those. These. These. Those. Ok? Agora vamos por personal pronouns, ou plurais do substantivo. Subject pronoun equivale aos pronomes pessoais do caso reto no português, e eles funcionam como um sujeito que pratica a ação do verbo. Eles são utilizados no singular: I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, para coisas, animais, pessoas, nome de países, no singular. No plural, we, nós, you, vocês, they, eles e elas, certo? I, já tá aqui a tradução, falei. You, he, she, it é neutro. Eu posso usar tanto para pessoas como para animais. Se eu for falar de um sujeito, não identifico se é ele ou ela, eu posso usar o it. Subject pronoun. I prefer vegetables to meat. Eu prefiro carnes do que legume. You are doing really well at your job. Você está indo muito bem no seu trabalho. He lives in Chicago since 2013. Ele mora em Chicago desde 2013. She comes now. Ela vem agora. It is the best city of the world. Essa é a melhor cidade do mundo. We studied in England last summer. Nós estudamos na Inglaterra no verão passado. You are my best friends. Vocês são os meus melhores amigos. They don't speak Portuguese. Eles não falam português. Então, esses que estão em negrito são os sujeitos, certo? O exercício da folha. Complete as frases abaixo com o pronome pessoal reto. Watched a movie with them at the mall. Nós assistimos um filme com eles no shopping. Como é que é nós no pronome reto? Are very late. Você está muito atrasado. Como é que é você no pronome reto? C. Is an English teacher. Ele é um professor de inglês. Como é que é ele como pronome reto? Lives in apartment. Ela mora num apartamento. Como é que é ela no pronome reto? Have to study for the test tonight. Nós temos que estudar para a prova hoje à noite. Nós. Como é que é nós no pronome reto? Guys need to do your homework. Vocês precisam fazer sua tarefa. Como é que é vocês? Like to have chicken for lunch. Eles gostam de comer frango no almoço. Talked to him yesterday. Ela conversou com ele ontem. Work downtown. Eu trabalho no centro. Como é que ficaria nós como pronome reto? We. Você. You. Ele. He. Ela. She. Nós. We. Vocês. You. Eles. They. Ela. She. Eu. I. Vamos para o verbo to be. O verbo to be é um dos verbos mais usados na língua inglesa e ele pode ser traduzido como ser ou estar. Não existe uma regra para poder saber
se ele significa ser ou quando significa estar. É preciso compreender o significado da mensagem expressa como um todo, para então entender o sentido do verbo na frase. Conjugação dele no presente. I am, ele contraído, I'm. Na negativa, I'm not. Não existe contração do am com not, tá? Mas existe do I'm, eu posso botar I'm not. Interrogativa, am I? You are, you're, you are not, you aren't, are you? Terceira linha. He is, he is not, he isn't, is he? She is, quarta linha. She's not, she isn't, is she? Quinta. It is, it is not, it isn't, is it? Sexta. We are, we're, we are not, we aren't, are we? Sétima. You are, you're, you are not, you aren't, are you? Última. They are, they are not, they aren't, are they? Exemplos. I am a doctor. Eu sou uma médica. Se eu falo que eu sou uma médica, o sentido da frase é o verbo ser ou o verbo estar? Verbo ser. I'm not at home. Eu não estou em casa. Estou, verbo estar. E is he a soccer player? Ele é um jogador de futebol. Verbo ser. Well done. Is he at school? Ele está na escola. Verbo estar. E por último, she isn't my friend. Ela não é minha amiga. Verbo ser. O exercício da folha. Selecione a forma correta para preencher as lacunas. I, Brasília, and I live in Curitiba. Eu sou brasileiro, eu moro em Curitiba. O certo seria is, are ou am. You talk to me. Você está falando comigo? Repare que aqui a gente está completando só com verbo. Então, o certo é are, is ou am. What Sheila doing? O que a Sheila está fazendo? Sheila é alguém de sexo feminino. Então, é are, is ou am. My dog play in the garden. Meu cachorro está brincando no quintal. Are, am ou is. O primeiro, falta a última. The doors closed. As portas estão fechadas. Is, are ou am. O primeiro é am. O segundo é are. C é is. D, is. E, are. Portas estão no plural. Elas, eles ou elas. Agora o short answer with the verb to be. Respostas curtas com o verbo to be. Com o to be. Refrigerante Toby. Short answers são respostas curtas. Elas são usadas para evitar a repetição da pergunta. A resposta compõe com yes ou no, sim ou não, mais o verbo to be no presente simples. Are you Brazilian? Você é brasileiro? Yes, I am. Se eu fosse repetir, ficaria assim. Are you Brazilian? Yes, I am Brazilian. Então, para evitar a repetição, eu vou usar só o I am. Is he live with his parents? Ele vive com seus pais? Yes, he is. Se eu fosse usar, repetindo todo o conteúdo da pergunta. Is he live with his parents? Yes, he lives with his parents. Faltou aqui o Szinho, tá, gente? Are you British? Você é britânico? No, I'm not. Importante, nunca use a forma contraída para frases positivas. Ela só é permitida na negativa. Are they students? Eles são estudantes? Yes, they are.
Eu nunca posso usar o their, tá? Sempre na forma completa. Yes, they are. Automaticamente eu já falei. Relembrando, eu sempre vou usar o sim ou não, mais o verbo to be. O exercício da folha. Responda as perguntas usando short answer mais o verbo to be. Are you Brazilian? Você é brasileiro? A resposta já tá aqui. Yes. Yes o quê? Eu tô fazendo uma pergunta direta. Você é? Sim, eu sou. Sim, eu sou. Eu vou completar com o verbo to be. Como é que é eu sou em inglês? Is he a student? Ele é um estudante? No. Mary Angela and Shay are British. Angela Maria, né? E Shay são britânicas? Sim, elas são. Repare que se eu falasse só da Mary Angela, ficaria she. Se eu falasse só da Shay, ficaria she. Como eu tô falando de duas pessoas, vira they. They o quê? Susan speaks German. A Susan fala alemão? Yes. O quê? Do you speak Japanese? Você fala japonês? No. Então, primeiro ficou I am, he isn't, they are, she is e I'm not. Possessive pronouns, pronomes possessivos. Pronomes possessivos, eles são utilizados para indicar a posse de alguma coisa. Primeiras perguntas que vocês aprendem na escola ou no curso de inglês. What's your name? Qual é o seu nome? Resposta: my name. Meu nome. O nome é de posse de quem? Meu. E ele vai fazer referência se ele estiver no singular ou se ele estiver no plural, mas eles não são flexionados. Vamos lá. Exemplos. My pen is new. Minha caneta é nova. Caneta é nova. No caso, a caneta, ela é o substantivo. O adjetivo, minha. His dog is black. O cachorro dele é preto. Dog é o substantivo. His é o adjetivo possessivo. Ele sempre vai vir acompanhado, tá? Her sister is an architect. A irmã dela é arquiteta. Sister, o substantivo. Her, adjetivo. Our teacher is late. O nosso professor, a nossa professora está atrasado. Então, my significa meu, minha. Your, teu, tua. His, dele. Her, dela. It's, que é neutro, né? Dele, dela. Our, que é nosso, nossa. Your, que é vosso, vossa. Their, que é deles ou delas. O exercício da folha. Complete a frase utilizando o adjetivo possessivo. My, se for para eu, I. Your, se for para you. His, se for para he. Her, se for para she. It, se for para it. Não, quase não muda. Our, se for para we. Your, se for para you. E their, se for para they. Ellen likes English class very much. Ellen gosta muito da sua aula de inglês. Da aula de quem? Ellen. Ela é a terceira pessoa. Se eu fosse trocar para um pronome reto, seria she. Qual é o adjetivo possessivo que substitui o she? I do homework on the bus every day. Eu faço meu dever de casa no ônibus todo dia. Eu faço meu dever de casa. Mr. Smith drives to work in car. O Sr. Smith vai para o trabalho em seu carro. Mary and I do homework together. A Mary e eu, nós fazemos nosso exercício juntos. The children take toys to the park. As crianças levam seus brinquedos para o parque. We enjoy English class.
nós curtimos nossa aula de inglês. O primeiro fica o her, porque Ellen é alguém de sexo feminino, ou seja, she. My, eu, meu. His, porque é Sr. Smith, alguém de sexo masculino. Our, quando eu tenho a Maria e eu, vira nós. Nós, we, our. Children, their, seus brinquedos. Crianças, está no plural. Enjoy our English class, nossa. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida é só me perguntar no privado, embora essa aula seja mais de revisão, por isso assim não fiquei focando tanto. Se precisar eu trago mais exercícios e é isso. That's all, folks. See you, bye bye.